Boa noite, graças a Deus, né? Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Mais um dia estamos aqui, no caso noite, né? Que ainda, apesar de estar claro lá fora, mas às 18 horas considerado noite. E nós estamos aqui para entrar na presença, para beber da presença. Quantas são as pessoas que não conseguem compreender? Eu conheço gente que caiu em tentação de deixar de orar quando leu na Bíblia que Deus habita nela. Ela disse: ora, se Deus está em mim, eu vou orar para mim mesmo, vou orar para alguém que está dentro de mim. E nisso Satanás cirandou ela, fez um monte de coisa na vida dela, até que a ficha caiu, que uma coisa não tem a ver com a outra. Deus está em nós pela fé, mas nós temos livre acesso ao trono de Deus, ao domínio, ao agir de Deus. Então orar faz você entrar nesse mundo do impossível, nesse mundo da fé, aonde as coisas acontecem. E quem não ora não tem essa habilidade, não tem essa condição. A Bíblia diz, irmão, que o homem mau não entende o juízo. Juízo quer dizer o que Deus fez contra Satanás, mas juízo quer dizer todas as decisões que Deus tomou. O homem mau não entende o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Às vezes você não está entendendo algo na sua vida por falta de buscar a Deus. Não está indo o suficiente. Agora, hoje é domingo, então não é dia somente de pedirmos alguma coisa, mas a essência do dia de domingo é justamente adorar a Deus, é se entregar a Ele em louvor e adoração, é se dar a Ele completamente, e eu creio que Ele vai fazer a obra. Então seja você aqui, feche os seus olhos, liga a sua fé em Cristo, pois aqui, Pai, estamos para glorificar e exaltar o Teu nome. Hoje, mais um dia, chegamos, ó Deus, na Sua presença, viemos, ó Deus, para honrar, para dignificar, para exaltar o Senhor, para beber da sua presença, para verdadeiramente navegarmos, ó Deus, junto de Ti, para estarmos, ó Deus, literalmente na sua presença. Pois assim disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, ou vamos buscar a Deus, poderia ser assim entendido. Então, Pai, que o Senhor, que é aquele Deus que sempre está presente, aquele Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, hoje, beber das suas águas, entender a importância de buscar o Senhor, e que o Senhor então fale com ela, que o Senhor a leve mais próximo de Ti, porque hoje viemos, Pai, para receber a marca, a bênção do Senhor, que nos leva a viver novas estações, novos momentos, novas coisas. A Tua palavra diz que nós temos que esquecer das coisas que para trás ficam e não considerar as coisas antigas. Não lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas, para que veja algo novo que Deus tem para fazer, algo que Deus faz na minha alma, na sua alma, algo que Ele mostra em nosso coração, quando estamos justamente em oração, quando estamos próximos, quando estamos ligados com Ele, quando estamos no mundo da fé, verdadeiramente estamos pronto para viver algo novo, para viver a experiência que é tão tremenda, a experiência de quem realmente crê nesse Deus de novidade, esse Deus que cumpre tudo que saiu dos teus lábios, esse Deus que realiza sonhos, esse Deus que faz o impossível tornar-se possível. Assim Deus tem algo novo para cada um de nós, Ele tem tudo de diferente para cada um daqueles que buscam, aqueles que querem a sua presença. Diga a sua voz, com a sua voz, glorifique a Deus e cante. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Quero conhecer mais de Ti. Espírito,
Espírito vem, Ele é santo. Espírito vem, Espírito Santo. Ele habita em nós. Espírito vem, Ele revela Espírito vem, o que é do Pai. Espírito Ele é o Santo. Espírito da graça, do favor, da verdade. Oh, eu quero viver Ele é que dá. algo novo. Jesus vive uma nova experiência quando Faz adquiriu meu um corpo humano coração arder para de novo, nos dar a vitória. Vem. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Se você realmente quer, é o momento que você tem. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. eu quero, Espírito vem, Ele é Deus. Espírito Você quer que Ele venha? Espírito Você quer que Ele venha fazer morada em você? É a hora. Espírito Esse é o vem, momento. Espírito Esse vem, é o momento. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Ele é Deus de novidade. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Ele faz arder aquele sonho que Satanás tirou, aquela vontade que o diabo conseguiu apagar. Ele é o Deus que renova. Ele traz de volta. Ele faz os ribeiros vir. Ele faz o deserto tornar-se florido. Quando você acredita no poder de Deus. Oh, Ele é bom. Ele é bom em todo o tempo. Jesus é o seu nome. Ele tem condições. Aleluia. Vem, Pai. Chame Ele. Ele que nos deu acesso ao Pai. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos mandou o Espírito. Esse nome é digno de toda glória. Aleluia. Ele está entre nós. Onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu me faço presente. E é por isso que nós precisamos desta graça, dessa bênção. Oh, peça a Ele. Ele está, Ele faz, Ele realiza, Ele concretiza a obra. Oh, Ele veio em Pentecostes. O reino dos céus voltou à terra e voltou para ficar, voltou para estar na nossa alma, voltou para fazer em nós morada. Oh, creia nisso. Chame a presença, chame a glória, chame a essência do Espírito. A essência daquele que é santo. Ele é e vai ser sempre o nosso amado Pai. E Ele fala conosco. Ele se comunica
através do teu Espírito, que veio para ficar, veio lá em Pentecoste como línguas repartidas de fogo. Então deixa Deus incendiar o seu coração, principalmente com o primeiro amor. Quem está cheio do primeiro amor está cheio de Deus, está repleto. Você pode trabalhar muito, você pode se dedicar muito, mas se perder a essência de amar o teu próximo como a ti mesmo, a essência de amar a Deus acima de todas as coisas, mas não se ama a Deus se não amar o próximo, não deixa Satanás te enganar mais não deixa ele colocar essa mentira em você. Eu vou me dedicar para Deus, eu vou orar a Deus, eu vou consagrar a Deus, como se fosse possível. Nem Jesus amou a Deus, separando-se completamente da humanidade. Ele veio, eles tinham os momentos deles de oração, eles tinham os momentos deles de consagração, ele subia ao monte para orar, ele passava horas em oração, mas ele descia do monte e ele punha a mão na cabeça do leproso, ele libertava o cativo, ele perdoava o pecador. Isso é amar a Deus, isso é amar o teu próximo, é você se entregar, é você se aproximar, é você entrar mais e mais na presença dele, para você ser uma chama, uma labareda de fogo, baixo dos seus ministros, labareda de fogo, para você queimar o que é do diabo, para queimar o próprio Satanás, para queimar todas as obras do inferno e passar com a glória de Deus em todo lugar, e que Deus então use você é uma casa cheia de glória, cheia de louvor, e que o Espírito acenda, e que ele possa verdadeiramente incendiar a sua alma, que ele possa fazer valer a obra do Senhor, que ele possa verdadeiramente estar em ti, que ele possa então verdadeiramente colocar a sua graça, colocar a sua glória sobre a sua alma. Deixa ele incendiar, peça a ele, igreja, Santo Espírito, Pai, é o fogo que purifica, esse fogo só queima o que não presta, esse fogo só queima os desejos e planos do diabo. Todo crente fervoroso, ele não é tocado pelo diabo, porque lembra a condenação eterna, ele há de ser lançado no fogo, do lago de fogo e enxofre, e esse fogo purifica, esse fogo mantém a chama. Deixa ele te incendiar, deixa ele então acender, deixa ele colocar essa graça sobre a sua alma. Seja um crente fervoroso, deixa o fogo de Deus queimar, deixa o fogo de Deus simplesmente aceso constantemente. Oh, aleluia. Lá no passado ele não podia apagar, lá o altar tinha que estar constantemente com fogo queimando. As lamparinas, o castiçal de 7 pontas, representando os 7 Espíritos do Senhor, não podia nunca apagar, e o que mantinha o fogo aceso era o Espírito Santo, é a essência de Deus, é o Espírito Santo. Lá era o azeite, que é a representação do Espírito Santo. E se este Espírito está em mim, se este Espírito está em você, é um direito, ele derramará do teu Espírito sobre toda a carne. E hoje nós somos a labareda de Deus aqui na terra. Nós somos aquele que faz verdadeiramente fluir a unção do Espírito na nossa boca, a unção do Espírito no nosso ser, e nós incendiamos a paixão. O fogo também representa a paixão. Toda pessoa apaixonada, ela é capaz de fazer, de tomar decisões que o outro até duvida. Então, se hoje você era um crente comum, se você não estava nessa alegria toda, nessa satisfação de servir a Deus, é hora de você então clamar e dizer: acende essa graça sobre mim, Pai, me faça ser. Diz lá no livro de Cantares, deixa claro
que ainda que as muitas águas passem, mas nada pode apagar a chama deste amor. É a representação do amor de Deus, é o fogo, e ainda que muitas águas passem sobre este fogo, não poderá apagar. As águas ali representam as dificuldades, as lutas. O crente que é labareda de fogo, ele não desiste, ele não para, ao contrário, Deus faz acontecer. Então deixa ele acender, deixa ele incendiar, deixa ele fazer a obra, deixa ele concluir. Aleluia! Santo Espírito, Ele é, e vai ser sempre o poderoso, o glorioso Deus, o amado, o bendito. Ele incendeia as nossas almas. Viemos aqui para buscar a Deus, viemos aqui para receber, para beber das suas águas, para entrarmos na sua essência. Ele é Espírito e procura que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Ele está entre nós, ele veio para habitar entre nós, no meio de nós, e ele acende, meu Deus, o ânimo dessa mulher, acende o ânimo deste homem, acende, meu Deus, a alegria, acende a satisfação, acende o prazer de te amar, o prazer de te servir, o prazer de vir à igreja, o prazer de orar, meu Pai. O calor, meu Deus, representa a paixão pelo Senhor, o fogo santo que queima na alma, o fogo que mantém a alma purificada, porque somos ouro, e o ouro é purificado pelo fogo, o ouro e a prata é purificado pelo fogo, e é assim que Deus purifica, é assim que Deus nos mantém uma chama eterna, uma chama viva, uma chama real na presença dele. E tu serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e tu serás um diadema real na mão do Senhor, e tu serás, e eu sou, nós somos um diadema real, nós somos uma chama acesa, nós somos a glória, nós somos o poder dele, nós somos o amor dele, nós somos a justiça dele aqui na terra. Oh, quero ouvir a sua voz. Peça a ele, só as vozes, cante. Espírito, desce como fogo. Desce, papai. Acende a tua igreja. Desde até de uma criança que o Senhor pode também colocar nela a tua presença, Pai. Como também, meu Deus, desde pequeno, o Senhor colocou a chama pelo amor às almas do missionário R.R. Soares, com 11 anos de idade. Ele encontrou com o Senhor há 6 anos de idade. Oh Deus, o Senhor pode tocar numa criança da mais tenra idade e colocar nela essa paixão pela vida do Senhor, essa paixão pela sua essência. Então, Pai, faz com que isso aconteça na vida, na alma de cada um deles, para que eles sejam verdadeiramente labaredas, que eles sejam fervorosos. Está escrito: servir ao Senhor com fervor. E é nessa hora que se percebe o crente que é fogo, o crente que é verdadeiramente purificado no fogo. Esse é o crente aceso, é o crente, é aquele que ama, é aquele que adora, é aquele que é apaixonado, aquele que é morada de Deus, que é fogo da vida dele. Ele derrama, ele é Deus que nos acende, ele é Deus que nos mantém vivos. Nós somos brasas vivas da
Somos do Senhor, somos e sempre seremos. Sempre, sempre, sempre. Talvez o que te impede de crescer dia adiante é justamente o que você não entende. As Escrituras diz que melhor que foras frio ou quente, porque aquele que é morno, ele gera náuseas em Deus. E quem é o morno, senão aquele que de vez em quando o fogo está aceso? Ele ora, ele busca, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele clama a Deus. Mas aí vem o diabo, vem o pecado, a luta, as batalhas, e ele então permite que haja um esfriamento. Naquele momento pode-se dizer que ele nem é quente mais, e nem também frio, mas ele torna-se morno. E morno é o crente que dá até náuseas em Deus. É aquela pessoa inconstante. Ela quer viver os dois lados da moeda. Ela quer viver a paixão do fogo, mas ela quer viver também a frieza da inércia, do abandono, do afastamento de Deus. Ninguém que tem essas características pode ser feliz em Deus. Ninguém que tem essas características Deus pode usar. Deus não pode contar, porque sabe-se que essa pessoa é frágil na alma, frágil no coração. Ela ainda não aperfeiçoou-se para ser um fogo, uma chama que não se apaga, uma chama que brilha em meio à escuridão. É através dela que Jesus salva a família. É através dela que Jesus redime aos outros. É através dela que Jesus leva a palavra, que faz as pessoas observarem e ver que realmente ela é uma nova pessoa, uma nova criatura. E além disso, ela é uma pessoa salva, uma pessoa apaixonada por Jesus. Ela queima onde quer que ela chegue. Quando fala de Jesus, os olhos chegam até a brilhar. Todos percebem o amor e a paixão que ela tem por Jesus. Este é o fogo que queima dentro de nós. E Deus assim nos fez como labaredas de fogo, para que possamos queimar tudo que é do diabo, e tudo quanto é coisa ruim, toda e qualquer situação pecaminosa. É uma questão de natureza do fogo também. Se jogarmos alguma coisa dentro de um incêndio, a tendência é esse incêndio consumir aquela peça, consumir aquela roupa, consome até o corpo humano, consome tudo. Basta somente jogar ali uma faísca e o fogo se alastra, e o fogo queima tudo, o fogo destrói tudo. O cristão santo, o cristão cheio do fogo, onde ele chega, ele destrói. Aonde ele chega, ele arruina tudo do diabo. Aonde ele chega, brilha a luz de Deus, porque ele representa o juízo de Deus, a purificação de Deus, a santificação de Deus. O fogo era colocado no altar para poder oferecer a Deus sacrifícios de animais mortos que eram colocados lá, e eles eram queimados a fogo, e ali subia uma fumaça que era como que um incenso às narinas de Deus, por incrível que pareça. Tem verdade que não tem a ver com cheiro, mas tem a ver com a satisfação de Deus entender que aquela pessoa está valorizando ele mais do que aquele animal, ainda que fosse ele muito valioso, ainda que fosse ele o maior e o mais belo dos animais. A pessoa queima dizendo: olha Deus, nesse altar aqui eu ofereço o melhor que eu tenho, porque na verdade o melhor é o Senhor. Essa é a minha devoção. Estou aqui queimando toda a carne, estou aqui queimando tudo que é carne, para que Deus possa ser o Deus da minha vida. E estamos aqui para isso. O crente fervoroso, ele vive em batalha, mas ele vive em batalha porque ele sabe que em todas as coisas ele é mais que vencedor. Ele vive em batalha porque ele sabe que ele nasceu para conquistar, ele nasceu para tomar posse, ele nasceu para assumir tudo que Deus falou com ele. Não importa a sua situação atual, não importa de onde você veio, não importa o que aconteça, importa é que Deus quer ver você um verdadeiro conquistador, aquele que assume tudo que ele fala a seu respeito. E hoje Deus nos mostra
e fala ao nosso coração por meio deste louvor, como uma resposta às suas orações, deixando claro que se o coração e a fé estiver bem, você não para de lutar e conquista tudo que Ele tem para você. Como está seu coração? Como está a sua fé, meu querido? Como está a sua fé? Chegou o momento, agora é hora de levantar, é assim mesmo. Chegou o momento de conquistar. Ele tem tanta coisa. O que Deus tem pra você é a sua decisão, ninguém pode. É a sua decisão. Para ter a solução, querido, é assim. Para ter a solução. Não pare de lutar, nunca, jamais. Não pare de lutar. É hora de vencer. É hora de vencer. É Deus falando para você hoje, com a sua alma, o seu coração. Isso é para todo mundo. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse, toma posse de tudo que é seu. Como está seu coração? É uma pergunta de Deus para você. Como está a sua fé? Este é o momento, querido. Chegou o momento de conquistar. Ele tem muita coisa. O que Deus tem para você. Tem que tomar essa decisão hoje. Não perca a chance. É a sua decisão. Aleluia. Para ter a solução. Para ter a solução. Não pare de lutar nunca na vida. Sempre creia. Não pare de lutar. É hora de vencer. Creia isso. Ele está aqui para isso. Levanta. Agora é a hora, hein? Agora. Tudo é pela fé, veja. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, sempre conquista. Toma posse, querido. Toma posse de tudo que é seu. Levanta. Ele é bom em todo tempo. Agora. Veja a terra. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Essa terra é linda. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse, querido. Toma posse de tudo que é seu. Levanta. Agora é a hora. Agora. Veja a terra.
Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Esse Deus maravilhoso está hoje oferecendo a você essa oportunidade. A oportunidade de assumir, de parar de reclamar, murmurar, continuar lutando pela fé como está escrito, batalhando pela fé que uma vez foi dada. A salvação é comum a todos. Deus não faz acepção de pessoas. A diferença dos que conseguem e dos que não conseguem é que os que conseguem insistem, persistem, eles vão adiante, e os que perdem a batalha são os que desistem, são os que acreditam na mentira do diabo, acreditam no pecado, acreditam na necessidade da carne. Mas saiba você que a Bíblia diz que aquele que planta na carne ele colherá corrupção. É por isso que talvez tudo na sua vida não vai adiante, porque você semeia na carne. Ah, mas é a minha vida, mas é a minha vontade, é o meu querer, é a minha chance, é o amor da minha vida, é a minha casa, é o meu carro, é só coisas da carne. Mas a hora que você semear na vida eterna, você colherá, que semear no Espírito, colherá a vida eterna, e não só quando aqui partir da terra, mas você vive na eternidade já hoje. Você vive para sempre na presença de Deus, para sempre na casa do Pai, para sempre nos braços daquele que ama, daquele que está conosco todos os dias. E se você acredita nisso, dê para ele uma linda e forte salva de palmas, e você canta lá do início: como está o seu coração? Como está o seu coração? Todo mundo, quero ouvir, com alegria, com disposição. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Esse é o momento, tem que perceber as situações. Chegou o momento de conquistar O que Deus tem para você, é para todo mundo. O que Deus tem para você. Não sei o que você precisa, mas uma coisa não pode ser parar. É sua decisão. É decidir no coração ser vencedor em todas as coisas, não importa quanto tempo. Para ter a solução. Virá sobre a sua vida. Não pare de lutar. É hora de vencer. É Deus falando para você assim, ó, na sua alma, no seu coração. Creia nisso, levantar é ter ânimo. Levanta. Agora é Deus animando. Agora. É Deus dando força. É Deus mostrando a direção. É Deus dando alegria. É Deus mostrando: eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento. Eu faço o que você não pode. É só acreditar, meu querido. É só ir para cima. Toma posse. É seu. Deus é nosso. Isso. Levanta. Agora é a hora, querido. Agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse. Toma posse de tudo que é seu. Agora as palmas continuam, vamos lá. Sim. E a bateria, se ajudar. Preste atenção. Você vai cantar na primeira pessoa. Você vai responder para Deus como se fosse um diálogo. Aí você vai cantar assim, ó: levanto. Agora. Veja a terra que o Senhor. Peraí. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquisto. Fala aí. Conquisto. Tomo posse de tudo que é meu. Diga aí, levanto. Agora, chega de desânimo. Agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquisto, diga a Deus. Conquisto. Ele deu, é seu.
conquisto. Tomo posse de tudo. Tomo posse de tudo que é meu. Levanto. Agora é a hora, hein? Agora. Essa terra que o Senhor, Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquisto. Conquisto. tomo posse de tudo que é meu. Tomo posse de tudo que é meu. Levanto. É agora, nesse tempo. Agora. Veja a terra. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquisto. Conquisto. É sua, toma posse. Conquisto. Tomo posse, creia nisso. Tomo posse de tudo que é. E aí o papai responde: levanta. Aí Deus falando contigo. Agora veja a terra que ele prometeu. Veja a terra que o Senhor prometeu. Ele dizendo para você: Conquista. sua mesmo, é sua. Conquista. Toma posse, querido. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse. Toma posse de tudo que é seu. Aí você é um filho obediente, canta para ele. Toma posse de tudo. Aí responde que pro é papai, seu. diga aí, levanto. Levanto. É agora, hein? Agora. Veja a terra. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquisto. Conquisto. Ele deu é nosso, é igual Caleb. Conquisto. Certamente ele há de nos dar a terra. Ele vai nos colocar lá. Tomo Ele vai dar posse tudo que é nosso. de tudo Ele falou, que estamos é crendo, seu. vamos junto. Levanto. Agora, Agora. veja a terra. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquisto. Conquista mesmo. Conquisto. Tomo posse. Tomo posse de tudo que é meu. Agora só essa parte. Tomo posse de tudo que é meu. Toma posse, cante. Tomo posse de tudo. E aí que vem é o papai seu. e diz: toma posse, meu filho. Toma posse de tudo que é O seu. papai dizendo. Toma posse de tudo que E aí é você seu. assume e diga: Tomo posse de tudo que é a meu. alegria do Pai. Tomo posse de tudo que é meu. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aqueles que são vencedores e tomaram posse, digam glória a Deus. E é assim que tem que ser. É assumir, é tomar posse. Você sabe que as coisas do mundo espiritual, elas acontecem do sobrenatural para o natural. Ou seja, se você não assumir dentro de você aquilo que Deus quer que você tenha, aquilo que Deus quer que você seja, consequentemente você não tem força para aquilo e, além do que, você não responde a Deus como deveria. Então esse é um grande problema. Hoje nós vamos tomar posse de uma regra que você jamais se esqueça. Hoje, irmão, nos dias atuais, nós pecamos se quisermos. Hoje, pecado é opcional. Não pode mais jogar nas costas do Satanás. Não pode mais querer dividir com o diabo, no bom sentido, essa responsabilidade. É só nossa. A menos que você não seja um cristão. Mas se você encontrou Jesus um dia, ele mudou a sua natureza, hoje, pecar é uma opção que você faz. Opção errada, que vai dar a você problema. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, o
que quer dizer semear na carne? Semear nas coisas da terra. Eu preciso, eu tenho necessidade. Semear em tudo que é aquilo da carne, da terra. Diz a Bíblia que essa pessoa colherá corrupção. Que isso quer dizer? Aquilo te corrompe. Quantas pessoas eu conheci na vida que eram chateadas com um determinado amigo, porque ele emprestou um dinheiro sério, um dinheiro, vamos dizer assim, importante que ele tinha guardado para o amigo. E o amigo deu-lhe um chapéu, 15 mil reais. Ah, ele ficou chateado, ficou ofendido, veio falar comigo e tal. Primeira pergunta que eu fiz a ele: irmão, se não souber a resposta agora, você vai orar. Falei para ele, mas se souber, me responda. Seja homem, olha no meu olho. Algum dia, algum momento, Deus falou ao seu coração que você tinha que dar essa oferta, ou esse valor de oferta? Ele ficou pensando. Aí ele lembrou: poxa, pastor, foi bom você ter falado. Um dia desse eu estava desabafando com Jesus, e me veio a lembrança que uma ocasião ele me pediu essa oferta. E para o seu amigo Jesus você não deu. Para Jesus, seu amigo verdadeiro, você não deu. E deu para o seu amigo João, que te deu um chapéu. Entendeu onde está o seu pecado, irmão? Entendi, sim, Senhor. Nós vamos orar aqui, Deus vai fazer a obra. Não fique com raiva dele, com ódio dele, tenha misericórdia dele. E até diga a Deus: Deus, está perdoada essa dívida, mas eu quero esse dinheiro de volta. Deus vai pôr a mão, você vai conseguir esse dinheiro de volta. E qual foi o resultado? Depois de um tempo, ele acabou ganhando um lucro lá de quase 30 mil reais. Ou seja, Deus devolveu os 15 e ainda sobrou 15 a mais. E o amigo, pastor, pagou ele? Nem cita o nome, sumiu. E era amigo, viu? Amigão, assim, ó, de dar um braço um para o outro. Então, querido, fica aí o exemplo. Semeou na carne, já sabe, vai ter corrupção. Deixou de semear na vida espiritual, mundo espiritual, para semear na carne, vai ter corrupção. Eu falei de dinheiro, enquanto eu falo, abra a Bíblia aí no livro de Romanos 6. Isso aqui não é mensagem não, é inspiração que Deus dá, a gente vai ensinando. Eu falei de dinheiro, mas eu vou falar de uma outra corrupção. Por exemplo, você fez um voto de oração, você está prestes a orar, ou está chegando o horário de oração, alguém te liga. Fulano, eu estou desesperado, preciso falar com você urgente. Fala: rapaz, eu também preciso falar com meu amigo urgente. Mas você é crente, não me dá atenção, amigo. Veja bem, eu não posso nada sem ele, eu preciso fortalecer-me nele, eu preciso inclusive ter a força dele para continuar vivo até. Faz o seguinte, me fala rapidinho o problema aí, se for possível, ou senão eu vou orar, tal hora, estou disponível, eu te ligo. Acabou. Muitos nessa hora semeiam na carne, dá atenção para o amigo aqui da terra e não cumpre o propósito com o amigo dos céus. Aquele amigo da terra pode te dar uma grande decepção, ou no mínimo você não vai receber benefício algum, porque você trocou o amigo da terra pelo amigo do céu. Isso é semear na carne também. Semear na carne é uma coisa que muita gente faz. O camarada é requisitado por Deus para orar 3 da manhã, mas ele está com sono. 3 da manhã é hora de dormir. Aí então, ao invés dele semear no Espírito, diz: Deus, eu vou acordar, eu vou orar, e o Senhor vai me dar condição que essa meia hora aqui de oração, 1 hora, não vai fazer falta, eu não vou ficar babando durante o dia. Ele diz assim: Jesus, preciso dormir, estou cansado, trabalhei muito ontem e vou acordar daqui a pouco. O que ele fez? Semeou na carne. Ele deu atenção à carne, ao sono. Não é pecado ter sono, muito menos 3 da manhã dormindo, é hora de dormir. Mas Deus é eterno, sabe de tudo. Eu sou do tipo que creio, vou falar para vocês com transparência. Eu creio que numa hora dessa, Deus até viu que uma doença ruim, coisa brava, que seja aí um câncer ou coisa semelhante, ia iniciar a célula, ia começar a trabalhar naquela hora, 3 da manhã. Deus, sabendo de tudo, o Espírito habita em você, Ele dá aquela cutucada, ora agora, e naquela oração Ele quebra o poder desse câncer que ia começar, que nem começa mais. Mas aí você semeia na carne: estou cansado, preciso dormir. Aí, filho, todos nós somos assim.
Alguns aqui são exemplos, entre os quais a irmã Débora ali, que falou do filho dela, que ela passou um período orando de madrugada, constantemente, crendo que Deus ia abrir uma porta de emprego para ele. Deus não esqueceu que ela trabalha. Deus sabe que ela é um ser humano que precisa descansar, e a noite foi feita para o descanso, para dormir. Mas há situações em que a noite tem que ser feita uma vigília, se for o caso. Como de vez em quando, infelizmente, todos nós passamos por um processo de morte. E naquele momento que se sabe da notícia da morte, para-se tudo, não tem mais trabalho, não tem mais nada, agora é correr atrás da papelada, é passar a noite, muitas das vezes, velando o corpo. Depois do enterro, sepultamento no caso, né? Aí então a vida volta ao normal. É regra da vida, natural, mas também tem situações que é assim no espírito, tem que parar tudo. Aí, ao invés de morrer a pessoa ou a coisa, morrem seus compromissos. Irmão, eu conheço de gente que ele deixou de trabalhar 3 dias seguidos. Agora, ele era do tipo da minha linhagem, né? Ele era um discípulo fiel. E eu falei para ele sobre um livro chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. E ele conta de um camarada lá, que estava numa situação, aliás, esse camarada, ele recebia empresas, ele comprava empresas falidas, punha a mão, a empresa estourava, arrebentava. Quando estava lá no auge, ele vendia, ganhava um dinheirão em cima. Ele era um homem de Deus, coluna na casa do Senhor. E ele conta no livro que por várias ocasiões, ele foi dado a ele uma empresa que, como diz, é a grande chance. E ele dizia, não, vou orar. E esse empresário, viu? Ele passava, às vezes, 3 dias em jejum e oração, orando. Deus, eu compro ou não essa aí? E muitas foram as vezes que era coisa boa. Pra você ter ideia, como se fosse uma Petrobras da vida, que estava quebrada há uns anos atrás, a ação da Petrobras, e como se fosse isso. E aí Deus dizia para ele, não, essa aí você não entra. Aí os amigos dele entravam, investiam um dinheirão, passava um tempo, a empresa falia. Aí, muitas das vezes era o contrário. Empresa que ninguém dava nada, ninguém queria saber, ele ouvia de Deus e falava, vai que eu sou contigo. A empresa estourava, arrebentava de ganhar dinheiro. Empresário. Ele tinha uma vida secular, uma vida como qualquer um. Há coisas naturais da vida que te seguram para você nunca entender nada da parte de Deus. Aí você se distrai, você se cansa e acaba não tendo resultado nenhum. Então não plante na carne. Não sei para quem é essa inspiração, mas eu sei que Deus está me usando e eu estou falando. Quem planta na carne, colhe corrupção. Entre escolher algo espiritual e algo segundo a carne, vai para o espírito. Vale a pena. Mas vamos ler aqui. Romanos capítulo 6. Deixa eu só aqui introduzir a mensagem. O Romanos capítulo 6 vem depois do último versículo do 5, que diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí o Paulo começa falando no versículo 1 do capítulo 6 assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E por que ele fala isso? Porque o outro diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí o cara podia pensar, bom, então eu vou pecar bastante, quanto mais pecar, mais graça. Então por isso que ele faz esse comentário. Aí ele diz, versículo 2, de modo algum, nós que estamos, o quê? Mortos para o pecado, viveremos ainda nele? É aí que você então começa a perceber se você realmente é um autêntico cristão. O autêntico cristão, ele tem sobre si a natureza morta para o pecado. Ele não tem mais disposição para viver na vida do pecado. Isso envolve tudo. Pecar quer dizer errar. O corpo não foi feito para a prostituição. Então ele não usa o corpo para prostituição mais. O corpo feminino ou masculino não foi feito para lascividade. Lascividade é homem ou mulher que veste de maneira que expressa sensualidade. O corpo não foi feito para isso, então ele não erra mais e não faz mais o corpo dele um objeto de admiração de homens ou mulheres. Assim, também ele não perca mais ao que se diz respeito a negar o dízimo, porque a 10ª parte de tudo que vem em nossas mãos pertence ao Senhor. Então não pecar é não errar o alvo, é não desmerecer aquilo que Deus fez para que seja daquela forma. Ele então começa a evitar
tudo aquilo que ele descobre que é errado na Bíblia, seja o que for. Ele é fofoqueiro, ele descobre na Bíblia que não se pode mais fazer fofoca. Tem até uma piada que eu gostei, ouvi em 2001, 20 anos atrás. E essa piada diz que, é uma piada que o pessoal inventou lá. Falou, tinha uma igreja lá que tinha uma irmã muito fuxiqueira. Pensa numa irmã que a língua era maior do que a gravata do pastor. E ela falava mal de todo mundo, falava de todos e para todos, aquele rolo todo. Aí um dia o pastor abriu a Bíblia e pregou sobre maledicência. Maledicência é fazer fofoca. Maledicência é ficar divulgando para os outros os pecados dos outros, erros dos outros, falando mal. Diz lá, inclusive é tão perigoso que a Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Ou seja, fofoqueiro, principalmente aquele que faz uma fofoca que pode prejudicar, acabar com a vida de alguém, ele não entra no céu também não. Mas nós somos falsos moralistas, então a gente fala assim, não, os adúlteros não herdarão, Deus me livre, pular a cerca. Mas fazer fofoca está na mesma linha, adúltero, fofoqueiro, efeminado, bêbado, feiticeiro, prostituta ou prostituto, está ali, ó, mesma linha, tudo igual. Aí a pessoa descobre que é errado, e essa piada conta que essa irmã ouviu a mensagem do pastor, misericórdia, eu estou pecadora, eu vou para o inferno se continuar assim. Jesus, eu faço um voto, nunca mais eu falo mal de ninguém. E ela bateu o pé. Aí entra o pecado da inveja. Os irmãos começaram a se incomodar. Agora a irmã está dando a de crentona, não faz mais fofoca, a gente não está sabendo de mais nada, como assim? Vamos ver se isso é verdade. É sempre assim, né? Está fazendo uma coisa, está ruim, aí muda, está ruim também. Aí os irmãos começaram a reclamar, poxa, a irmã agora está muito santa, a gente não sabe mais de fofoca de ninguém, fuxico de ninguém, e aí foi parar lá na mesa do pastor. Pastor, ela está assim? Tá bom, eu vou fazer alguma coisa. Aí o pastor marcou uma visita, foi lá na casa da irmã, tomar um chá da tarde, e aí já foi com a intenção do Satanás no coração, né? Chegou lá e falou assim, eu quero ver o que essa irmã vai, de onde ela vai escapar. E aí ele chegou lá e disse assim, ô irmã, tudo bem e tal, bateram papo. No final da conversa ele disse assim, ô irmã, eu vim para cá pensando, que coisa, né? Como o diabo é terrível, como o diabo não presta. O diabo faz isso e aquilo e tal e tal. E aí a necessidade do pastor era mostrar para ela que ela estava crente, religiosa, não é bem assim. E outras falam, vai falar o quê? De bom do diabo. E aí falou, e a irmã ouvindo. Quando ele acabou de tudo, tomando uma xícara de café ou de chá, virou para ela, e o que a irmã pensa? Aí ela disse assim, olha, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando, o diabo trabalha muito, né, pastor? Está vendo? Quando se quer, não se fala mal nem do diabo. Esse papinho de que não consigo controlar a minha língua, não consigo controlar meu corpo, conversa. É gente que não é decidida naquilo que quer. A irmãzinha deu um jeito de falar bem até do diabo. E o que ela falou é verdade. O diabo trabalha mesmo, roubando, matando, destruindo. Mas trabalha, sim ou não? Pois é. Nem do diabo a irmã falou mal. Então todo mundo ficou admirado, porque tudo que se falava, aquela mulher é feia, né? Mas olha, mãe igual ela eu nunca vi. Olha, aquela ali é assim baixinha, mas você vê como ela é assim, como ela é amável. Tudo que tinha de bom ela falava, de ruim nada. Tomou vergonha na cara. E assim é o caso, quando a pessoa morre por um pecado, que seja um tom de piada como esse que eu falei, que seja outro pecado maior, o pecado do adultério, da prostituição, o pecado da agressividade, que um dia eu estava pregando numa determinada igreja, e eu falei lá, Grajaú, falei, pessoal, eu não sei ainda onde veio a ideia, a mensagem, mas eu parei a mensagem assim naquele silêncio que todo mundo fez, e estava lá, uns 280 pessoas, e eu parei e falei assim, ó pessoal, eu vou falar, não, 180 pessoas. Vou falar um negócio aqui. Eu estou até com dificuldade de arrumar um termo. Porque homem que bate mulher não é digno de ser chamado homem. Se você conhece alguém que faz isso, não chama ele de homem. Ele não pode ser chamado de homem. Homem protege mulher, guarda mulher. Homem entra na frente para defender. Homem que bate mulher não é homem. E para vacilar, para variar, como diz, alguns dias depois alguém me procura. Sabe quem? Um homem que socava a esposa em casa. Eu ia lá saber que ele batia em mulher. Eu sei que eu tenho lá a inspiração e eu falei. E ele disse, pastor, vou ser sincero. Na hora que o senhor começou a falar, parecia que era eu tomando umas pancadas.
Me dava vontade de ir escorregando assim debaixo da longarina e sumir dentro do buraco da igreja. Mas, por outro lado, aquilo mexeu tanto comigo que eu cheguei em casa, a esposa estava junto. Eu cheguei em casa, pedi perdão para minha esposa. E hoje eu sou como o Senhor falou. Hoje eu protejo a minha esposa. Eu guardo a minha esposa. Nunca mais toquei e nunca mais vou tocar a mão nela. Alguém disse, para um bom entendedor, um pingo é letra. Quem não quisesse mudar, se fosse o caso, ele ia dizer, não, está falando comigo, deve ser para outro. Porque eu bati nela, mas ela deu motivo, poxa, xingou minha mãe. Eu bati nela, mas olha o que ela fez comigo. Essa é a característica de quem não quer mudar. Ele inventa uma desculpa para continuar na porcaria. Ele inventa uma desculpa para continuar fumando, para continuar bebendo, para continuar sendo caloteiro, para continuar metendo os pés pelas mãos, fazendo loucura. Ele sempre tem uma razão. Ele nunca é culpado. Às vezes ele até admite assim, meia boca, né, como se diz, da boca para fora. Não, eu até admito que eu estou errado, mas ele errou mais. Assim é o erro, é a atitude de quem vive no pecado. Então, sobre isso que eu estou falando agora, analise a sua vida mediante as Escrituras e assuma que aquilo que você está fazendo, que você já descobriu que é errado, não é mais oposição do diabo, não é ninguém que te obriga a fazer aquilo, é você mesmo. Seja por prazer, seja por vingança, seja por maldade, mas quem está fazendo é você. Nisso aí não sou advogado do diabo, mas nesse ponto tem que advogar para o Satanás e simplesmente dizer, olha, se fosse eu o juiz, dizer, o diabo é inocente. Ah, mas como assim? Ele é inocente, porque Jesus destruiu as obras dele lá na cruz, e diz a Bíblia que quem o conheceu, Jesus, quem o viu e o conheceu, não vive pecando. Aquele que vive pecando, não o viu, e é do diabo. Simples assim, simples. Se ensina ou não, continua no pecado, está pecando porque quer, porque ainda gosta, porque tem prazer naquilo, porque de alguma maneira você creu mais no diabo, que é o inventor do pecado, do que em Deus, que é o Deus da santidade. Mas ninguém pode se responsabilizar por isso. E diz lá no livro de Romanos 14, lá diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Você, esposinha, que fica fazendo lá um draminha com o marido, porque ele te xingou, ele responde pelo xingo dele, você responde pela maldade que você está fazendo, viu? Não tem equilíbrio lá no céu, não. O filho desanda lá com o pai e a mãe, porque meu pai foi grosso demais, problema dele. Você está desobedecendo, você responde como filho rebelde. Cada um dará conta de si, ninguém vai responder por ninguém. Ah, pastor, eu fiz isso porque ele me provocou. Ele responde pela provocação dele e você responde pela sua atitude. Isso é ser livre do pecado. É você entender que você não é obrigado mais a fazer nada que é de errado. Você não é obrigado mais a viver escravizado naquilo que é ruim, naquilo que te prejudica, que te machuca, que te ofende. E aí o Paulo disse, então, quem está morto por pecado, ele não vive mais. Aí ele vai falando por quê? Ou, não sabeis que todos que somos batizados, é o que ele fala aí, ó, quanto todos somos batizados, quantos todos somos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte. Em outras palavras, quando você aceitou Jesus, a morte dele lá na cruz do Calvário entra em ação e tira de você esse desejo e essa vontade para a prática do pecado. Aí ele continua, de sorte que, se somos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Quando você é batizado, isso aqui inclusive é bênção do batismo nas águas, né? São 6 bênçãos que existem. Quando você é batizado, você recebe a morte de Cristo lá na cruz e ao mesmo tempo a vida de ressurreição dele, que dá a você a oportunidade de viver em novidade de vida. É só você acreditar. E ele diz mais, por quê? Se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado, para que o corpo do pecado seja a fim de que não sirvamos mais peca quem quer, querido. O diabo não tem mais nada a ver com isso. Não que ele seja inocente no sentido de não ter ensinado o pecado, porém Jesus o destruiu. Jesus arruinou com Satanás.
1 João capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus fez em carne e destruiu as obras do diabo. Então ele não pode mais escravizar você. Aquilo que você deixa acontecer contigo, é aquela pessoa que diz, pastor, eu estou meio desanimado, acabei não vindo na igreja, porque sabe como é? Que o diabo, que diabo, meu? Desanimado você não vai trabalhar? Chateado você não vai trabalhar? Não, pastor, porque o diabo me enganou e eu não trouxe a oferta. Conversa. Desanimado você não paga a conta de luz? Desanimado você não compra pizza? Desanimado você não faz lá uma coisa, seja ela qual for, como um remédio que é tão útil para muita gente, não pode nem viver sem ele? Não tem a ver com o diabo, não. Tem a ver com disposição do querer. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha vida, a luta que eu enfrento. Pode ser difícil, pode ser luta como for, mas Deus sabe pôr tudo no seu devido lugar para você servi-lo, se você quiser. Se não quiser, sempre vai ter um motivo para você não vir à igreja, para não servir, para não ser fiel no dízimo, para não perdoar, para não amar, para não ajudar. Não ajuda aquela fulana porque eu ajudei uma vez e aí ela me traiu. Ora, se pecar contra você 7 vezes num dia e vier pedir perdão, você tem que perdoar, faz de novo. Aí se ela desandar de novo, o problema dela, que vai se lascar ela, não é você, faça a sua parte. Essa é a regra. Então, a pessoa livre do pecado, ela enxerga a si mesmo, ela tem conceito das suas próprias atitudes. A preocupação dela está com o seu agir, com o seu pensar, com o seu falar, e não com o do próximo. E quando ela vê que o próximo está preso na mão do Satanás, ela até ora por ele, pede até misericórdia, porque sabe que o negócio vai ficar esquisito para ele. Então essa é a regra. Aí ele continua, no versículo 7. Ele diz, porque aquele que está morto para o pecado, aquele que está morto está justificado para o pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais, e a morte não terá mais domínio sobre Ele. Está falando sobre nós também. Diz aí, pois quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, enquanto viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos como que? Mortos para quê? Para o pecado, mas vivo para? Está aí. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Considerai-vos. Você tem que aprender isso, irmão. É por isso que eu cantei aqui, inspirado por Deus, conquisto. Eu vejo a terra que o Senhor me prometeu, eu levanto e eu vou conquistar. É minha, eu vou tomar posse. Considerai-vos, ou seja, passe a ter consideração pelo aquilo que você é. Aceite aquilo que Deus fez por você e considere aquela pessoa. Considere morto para o pecado, mas também posso dizer, considere-se santo. Considere-se sábio, deixa de ser tapado na vida, seja ela qual for. Considere-se forte, deixa de ser fraco. Considere-se alegre, deixa de ser deprimido. Considere-se vencedor e deixa de ser derrotado. Considere-se. É o que diz ali, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho que ter essa consideração. Quando, alguns usam muito esse termo, quando o diabo bater a porta, não vou nem dizer o diabo, mas o pecado, é só dizer, bater em porta errada, porque eu estou morto para o... Acabou. E se Cristo vivo está dentro de você, que Cristo é esse que não te dá inspiração para você dizer não para aquela porcaria? Cadê o seu Jesus nessa hora? Cadê o Espírito em você para usar sua boca como usou de Jesus? Está escrito. Não existe. Tem gente que depois que faz a porcaria, bate cabeça na parede de raiva. Mas por que Deus não avisa antes? Por que não consegue antes de fazer, Deus orientá-lo? Porque nessa pessoa não tem a definida disposição de não errar. Se dentro dela tiver esse pensamento fixo de não errar, de não ser uma vergonha, mas ser um vencedor e tal, Jesus sempre operará antes para que ela não caia em tentação. Quem não tem isso definido dentro de si, ele às vezes peca até saber, não, porque Deus é bom, Deus sabe, a carne é fraca, Deus sabe que eu não queria, mas não consegui resistir. Conversa. Se quisesse, você teria resistido. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, lá ele diz assim,
até agora não tendes resistido o pecado até o sangue. Ali está falando, sabe o que, para você entender? Quem está decidido a não pecar, que está na presença de Deus, que vive com esse Deus, Jesus, o Cristo, que andou nessa terra sem pecar, ele tem dentro de si uma disposição de, se necessário for, derrame o sangue dele, mas ele não peca. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. É isso aí. Até agora não tendes resistido o pecado até o sangue. Entre outras palavras, me matem. Me matem, derrame meu sangue na terra, se necessário for. Mas não peco. É errado, eu sei que é errado, isso eu não faço. Nem que me metam uma arma na cabeça, faz eu te mato, então eu vou morrer, mas não faço. E logicamente, a vida e a morte pertencem a Deus. O próprio Deus sabe livrar os seus justos, como livrou Daniel da cova dos leões, como livrou o Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, e como outros mais que ele fez, tantos livramentos. Mas por que Deus atuou na vida daquela pessoa? Porque nessas pessoas tinham fixo o pensamento: não faço mais isso, é errado, não vou fazer, eu vou me dar mal, vou chatear Deus, vou prejudicar pessoas. Não, acabou. Se isso definido estiver dentro de você, tudo muda. Eu me lembro o caso de um cidadão, e foi lá em Carapicuíba isso aí foi 19 anos atrás. E ele veio falar comigo, pediu ajuda, porque eu disse que não conseguia parar de fumar, estava na igreja há muito tempo. Aí, aquela conversinha, né? Não, porque, sabe como é que é, né, pastor? Porque o diabo... Eu falei, irmão, é o diabo, não deixa você parar, né? Foi bom, primeiro que o diabo em si, não tem nada a ver com isso, tá? Então, eu estou tirando aí, estou defendendo o Satanás, não, mas a verdade tem que ser dita. A vontade de fumar está no teu corpo, chama-se nicotina, que rola na rede sanguínea e se aloja numa certa parte no cérebro. E quando essa reserva de nicotina no cérebro diminui, dá a vontade de fumar, ou seja, põe de novo aí, é como um carro que acaba a gasolina e acende a luzinha, põe lá, senão eu paro. E aí a pessoa vai lá e fuma de novo. E aí eu brinquei com ele e falei, você é um cara inteligente, Carlos, o nome dele. Não é? Sou. Eu vou te fazer pergunta, me responda com sinceridade. Quem tem dinheiro para comprar o cigarro? Você ou o diabo? Sou eu. Quem entra na padaria para comprar o cigarro? Você ou o diabo? Sou eu. Quem abre o maço do cigarro? E aí ele já estava rindo. Sou eu. Quem põe na boca? Sou eu. Quem acende? Sou eu. Quem traga a fumaça? Sou eu. Onde é que está o capeta aí, irmão? Entendi, pastor, entendi o recado, acabou. Esse camarada, irmão, ele chegou a sangrar. Escorreu o sangue assim, ó, do nariz dele. Se fosse hoje, ele tiraria uma foto para mostrar. Mas tinham pessoas que testemunharam. Uma dor de cabeça destruidora, daquelas bem fortes, parecia que estava explodindo a cabeça dele. Chegou a sangrar o nariz dele, de tanta dependência que ele tinha da nicotina. E aí, pastor, parou de fumar? Ah, mas é porque ele fumava há pouco tempo, 42 anos. Simples assim. E eu disse a ele, ó, na hora que você estiver, né, nos limites das forças, Jesus me ajuda. Eu descobri que isso é uma porcaria que está me matando, que eu sou templo do seu Espírito, me ajuda. Mas você tem que ir com a frente, você que vai com a força. É como você cantou aí, nunca para de lutar, né? É a sua decisão. A sua decisão é que traz a solução. Você não decide, vai ter decisão, vai ter solução quando? Nunca. Eu já vi gente ficar para titia, titio, mas e aí, você orou quanto tempo? Não, na verdade eu orei lá em 1930, depois orei em 1950, orei também em 1970. Oh, como assim? Ora, quando se quer uma coisa, se busca constante e diariamente. Até porque se fosse um câncer, uma doença, o cara ia morrer rapidinho. 10 anos faz uma oração, depois de 10 anos faz outra. Morreu, já era. Tem coisa que é assim, é urgente. Então a pessoa que tem esse entendimento, ela compreende que a responsabilidade pesa sobre ela, de tomar a decisão. Aí diz mais. Ele diz aqui, ó,
considerados como mortos e tal. Aí ele diz o 12: portanto, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos corpos, os vossos membros, ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, mas porque daquele a quem o quê? Obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Querido, você é servo de quem você obedece. Então, você aceitando ou não, se você obedece à prostituição, quem manda em você é ela. A prostituição é senhor e você é servo. Que se você não consegue parar de fumar e quem manda em você é o cigarro, quem é senhor da sua vida é o cigarro, não é você não. Você é servo do cigarro. Você é servo da prostituição, servo da pornografia, servo da dívida, servo da fofoca, servo da idolatria, servo em alguns casos até do Satanás na macumba. Você é servo de todo aquele que você obedece. Agora, veja a resposta. Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a quem fostes entregues. E, libertos, tem tradução que fala libertados do pecado, foste feito servos de quê? Por isso que o pecado hoje é voluntário. Eu fui liberto. Você foi. Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Hoje o pecado pratica quem quer. Quem não conhece Jesus e não dá a ele crédito. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria de que todo aquele que nele não crê está em pecado. A pessoa está praticando aquilo porque ela não crê que Jesus levou sobre ele aquele problema. A hora que ela acreditar e ela invocar Deus de verdade, de coração, para querer parar com aquela situação, na hora aquilo para. Eu estava vendo uma mensagem ali agora, eu estou vendo algumas coisas assim em grego e hebraico, e a gente vai aprendendo com mais profundidade. E a Bíblia é cheia de simbolismo, de representações. E aí eu vi um cara falar ali o que significa o número 40 na Bíblia. E aí ele estava falando, olha, 40 representa a graça de Deus e a plenitude. E aí ele foi trazendo informações sobre o que acontecia até o 39, o 40 vinha a solução. E aí ele vai falando até de passagens da Bíblia, textos bíblicos, que no 39 fala uma coisa e o capítulo 40 fala outra, porque representa, aí vai explicando lá uma série de coisas. Mas uma coisa que eu ouvi da boca dele, que eu já tinha ouvido, lá em Israel, a idade plena de um homem é 40 anos. 40 anos ele é considerado pleno para qualquer coisa. E foi nessa idade que Deus chamou Moisés. Está escrito lá, lê lá em Êxodo, você vai ver que ele tinha 40 anos quando foi chamado. E ainda diz assim, ó, sendo Moisés já homem de 40 anos, é idade plena. Segundo a ciência que nos foi feita, um camarada acima dos 40, ele continuar fazendo coisa de moleque, coisa de irresponsável, ele tem até considerado um problema, principalmente o homem. Ele é considerado até doente, porque em regra, a plenitude de um homem se dá aos 40 anos de idade. Ele é pleno, a partir daí é só experiências tal. Por isso Moisés ficou 40 anos de idade, depois ficou 40 anos no deserto, depois mais 40 anos com o povo no deserto, tudo 40. Representa a plenitude. É por isso Jesus jejuou também 40 dias, por isso os espias ficaram na terra, espiando a terra 40 dias. Então a Bíblia tem muita, como alguém já disse, a numerologia. Claro que não, isso é idiotice. Numerologia é o cara pegar o número, que é o número 7, significa isso, aquilo, outro, na situação de coisa humana. Mas na Bíblia tem o significado, seja o 3 que representa lá Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito, e uma série de coisas, como também tem o 7 que representa a perfeição, o 10 tem uma outra representação que eu esqueci agora, então tem lá as suas razões. Então aqui ele diz que nós fomos libertos, querido, somos libertos do pecado, e Deus nos fez, nós fomos feitos. Não seremos, somos feitos. Quando Deus recriou você, Ele recriou você à imagem de Jesus. E aí eu pergunto, Jesus pecou aqui na terra? Jesus viveu na prostituição? Jesus fumou? Bebeu? Batia na mulher?
falava palavrão, era imoral, era ruim, batia nos outros. Acabou, filho. E aí eu pergunto, que Jesus você carrega dentro de você? Como é que é o seu Jesus? Como é que é o seu? Por que o seu que eu digo? Porque Deus, através de Jesus, Ele fez como que uma série de cópias. Então nós somos que a cópia de Jesus, o ressurreto, o Jesus que viveu aqui na terra sem pecado. Nós somos essa cópia, e essa cópia foi feita na mais pura perfeição. Diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos preparados de antemão, criados por Deus de antemão, para andarmos nas suas boas obras. E bater mulher é boa obra, fumar é boa obra, falar palavrão é boa obra, roubar os outros é boa obra, furtar é boa obra, enganar os outros é boa obra, pegar dinheiro e não pagar é boa obra. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que se entende isso que é boa obra? Trair marido é boa obra? Trair esposa é boa obra? Trair o pai ou a mãe? Roubar o pai e mãe é boa obra? Deixar o filho para lá, põe no mundo aí, quer viver a vida de piriguete, joga no lixo lá, é boa obra? Questão de lógica. Andar igual um doido como hoje de manhã, se eu não tivesse atento, tinha acontecido um acidente que poderia prejudicar a famílias. Inclusive eu estava com a família toda no carro, 2 idiotas tirando racha ali na Sabará. 2 delinquentes idiotas, que não deu para ver a cara de nenhum deles, mas coisa de moleque, coisa de otário que eu não tenho que fazer. Então que se dane a vida dos outros. Quero provar que eu ando mais que ele, meu carro é melhor que ele. É assim. Isso é boa obra? Lascar os outros, bater no carro dos outros, prejudicar a vida dos outros, quase matar os outros, que de bom tem nisso? É simples assim. Eu fui criado, você foi criado, nós fomos criados para as boas obras. E eu pergunto, você vive as boas obras? Viver neste mundo de pecado, né? Vestir-se de forma sensual, atrair, ofender, fazer que seja fofoca, prejudicar os outros, deixar os outros a Deus dará. Isso é boa obra onde? Essa é a situação, irmão. É isso que você tem que entender. Deus te recriou perfeito igual Jesus. Mas se você não for uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que busca a Deus, os apetites da carne desenfreados, chamado concupiscências, vai levar você a fazer tudo contrário que deveria, segundo a natureza de Deus. Simples assim. Eu não concordo com o que um filósofo falou, uma ideia que tiveram, e eles disseram assim: o homem é como se fosse... Aliás, você tem que levar em consideração a natureza santa e a natureza do pecado do homem, igual 2 cachorros. Então você tem um cachorro carne e o cachorro espírito. Para você entender, uma figuração, né? Figurado. Se você der ração, comida, só para o cachorro espírito, aquele outro que é cachorro carne, ele morre de fome e deixa de existir. Se você resolver alimentar só o cachorro que é da carne, aí quem morre é o cachorro do espírito. Aí nessa hora, quem não quer mudar diz assim: vou dar um pouquinho para cada um, pastor. Aí é o dito popular, é acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Então você tem que tomar essa iniciativa hoje, irmão. Eu estou pregando esse mês esse mês agora, de dezembro, falando sobre a situação chamada dom da justiça. É uma habilidade, é um presente que Deus te deu. Você é justo, eu sou, você é, nós somos justiça de Deus, nós fomos feitos justiça de Deus. Quer ver, para concluir essa mensagem aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, na verdade. Esse aqui é tremendo, é só para quem realmente quer assim amar a Deus, ser amado por Deus, viver com Deus. Ele vê isso aqui, ele vibra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, olha o que diz: há aquele que não conheceu, a frase aqui, acraseado, sei lá, o acraseado aqui, está se referindo a uma terceira pessoa, está apontando para quem? Jesus. Há aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, porque ele veio aqui e não pecou, que não conheceu o pecado,
o fez pecado. Quem o fez pecado? Deus. Deus Pai pegou todos os nossos pecados, todas as nossas falhas e colocou no corpo de Jesus. Ele não pecou, mas levou o meu pecado. Ele não pode ser chamado pecador porque ele é Cordeiro Santo, mas os meus pecados estavam nele. Os meus erros e falhas, meus desvios morais e tudo de ruim que qualquer homem pode ter, foi colocado nele. Deus tirou de mim e pôs nele. E aí ele conclui: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele quem? Jesus, fôssemos feitos o quê? Querido, você foi feito justiça de Deus. Então escolha de hoje em diante a quem você vai obedecer. A justiça de Deus, e se livrando dos pecados, das coisas ruins da vida, obedeça o pecado. Faz o que todo mundo faz. Um dia eu me lembro de uma jovem que ela veio falar comigo, toda complexada, porque ela era magrinha e tal, não sei o quê. E eu falo mesmo, vocês sabem disso, com a intenção de chocar às vezes a pessoa para acordar. E aí quando ela acabou de falar, eu falei assim: você está querendo dizer o quê? Você não vai ter ninguém porque você é sequinha? Aí eu dei uma cutucada, falei: faz igual as outras, põe silicone em cima, embaixo, fica bem, né, toda sensual, põe uma roupa bem extravagante, sai na rua aí procurando. Não é isso, pastor. Falei: você é idiota, irmão, você é de Deus. Deus tem um homem ideal que vai gostar de uma sequinha, simples assim. E isso vale para as gordinhas, tem homem que gosta de gordinha, qual é o problema? Simples assim. Pessoa definida é assim: sou gordo, sou feliz. O outro diz: sou magro, sou feliz. Sou preto, sou feliz. O outro diz: sou alemão, sou feliz. O outro diz: eu sou anão e sou feliz. E o outro diz: sou um grandalhão de 2 metros de altura e sou feliz. E qual é o problema? Que alguém tem alguma coisa a ver com isso? Mas toda gente vazia, fútil, ela fica assim: não, porque meu nariz é assim, desse tamanho e tal, ninguém vai querer um narigão como o meu. Irmão. Assim também é em relação a Deus. A gente tenta colocar barreira, mas Deus vai amar uma pessoa como eu, sou assim meio grosso, meio estúpido, eu sou assim muito delicado. O outro diz: mas não sei falar direito. O outro diz: mas nem estudei. O outro diz: mas tenho a pele negra. O outro diz: mas eu sou analfabeto. O outro diz: mas eu já sou velho. O outro diz: eu sou muito novo. O outro diz: mas eu sou um ladrão. Como é que Deus quer que amar um ladrão? A outra diz: mas eu sou uma prostituta, não valo nada. E daí? Foi ele que quis te amar. Foi ele que quis você. O que você tem a ver com isso? Assim como as pessoas têm essa mania de achar que não vão ser amadas porque o nariz é grande, porque isso é pequeno, aquilo é maior, não tem isso ou tem aquilo outro, assim ele reporta isso para Deus. Deus não pode amar uma pessoa como eu, porque eu sou covarde, porque eu sou fraco, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então rasga a Bíblia. Principalmente você que é cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que o amor de Deus está derramado no coração daquele que é cheio do Espírito, ou que foi, que ao Espírito Santo que lhe foi dado. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículos 5 também. E o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a gente tem que crescer, meu querido. Tem que deixar de falar abobrinha diante de Deus. Tem que aprender a se considerar: eu sou santo. Mas eu sou, amigo, porque a Bíblia diz: sede santo, porque eu, Deus, vos santifiquei. Acabou, eu sou santo porque Deus vos santificou. Não é porque eu brilho no escuro, não é porque eu flutuo nas águas, não é porque eu falo com a voz de trovão, ou porque eu falo com a vozinha. É porque Deus disse: eu sou santo. Ele disse: sede santo, e eu assumi: sou santo. É decisão, querido. Por isso, essa semana, enquanto orava esse louvor muito antigo, sabe Deus de quando, enfim, mas ele veio ao coração como uma resposta de Deus em relação a muitas áreas da vida de muitos de nós aqui da igreja, como também na via pessoal, mas também em relação à igreja. Levanta, meu querido, acorda para a vida, assuma a sua responsabilidade, faça o que tem que ser feito e verá os resultados que virá. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Não está lá, aspas, se o diabo deixar, se o Satanás não atrapalhar, você pediu, eu te dou. Que demônio, que desgraça é essa que pode impedir você de ser abençoado? Agora, uma coisa é certa: 2 coisas pode impedir você de ser abençoado. 3, a ignorância, não saber dos seus direitos. 3, não buscar. 2, não buscar. Ou a terceira, viver em pecado.
Deus já falou 1 milhão de vezes você parar com isso, você continua fazendo e quer continuar com a vida. O pecado é a porta que o diabo tem para continuar tomando algo da sua vida, tocando em você. Então toma uma decisão de ser santo. Deus me fez justiça. Eu sou justo. Eu sou justiça de Deus. Não por mim. Coitado de mim, independente de mim, está queimando no inferno há muito tempo. Como você também, que santo na terra não tem nenhum. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. Mas Ele quis me amar. Ele me salvou. Ele me deu a graça. Ele me chamou. Inclusive, no meu caso, deu até um ministério. E assim, eu vou agora lutar contra o querer dEle. Eu tenho que ser grato, eu tenho que ser obediente, me dedicar a Ele cada vez mais. Essa é a regra que Deus quer que você entenda. O dom quer dizer isso, aceitar essa habilidade de viver a justiça de Deus. Fostes libertados do pecado e foste feito servos da justiça. Sirva essa justiça. Se vier tentação, seja simples, como o próprio Jesus diz em João capítulo 3, falando que ele é semelhante à serpente de metal que foi levantada no deserto. O Moisés estava com o povo lá, o povo reclamou demais, lá falou, murmurou, aí surgiu muita serpente, saía da terra lá, brotava da areia, ia picando um e outro, aquilo outro. Aí o Moisés então clamou a Deus, e Deus deu uma solução. Olha que solução simples. Ele disse assim: ó Moisés, pega aí uma haste e faça nela uma serpente de metal, de cobre. Faça uma serpente de cobre. Pega essa haste com essa serpente e põe lá no meio do arraial, numa posição que todo mundo, na posição que tiver, enxerga aquela serpente. E fala para o povo aí o seguinte: se ele estiver lá cozinhando, fazendo qualquer coisa, até as necessidades dele lá, se for o caso, se acontecer dele ser picado pela serpente, para ele não morrer, ele tem que fazer uma coisa. Ele tem que imediatamente olhar para aquela serpente de metal. Só isso. Olhou para a serpente de metal, o veneno daquela serpente que o picou, desaparece. Simples. Isso é o que Jesus foi, a serpente que levou todos os pecados, sujeiras, imundícias lá na cruz. Basta, se o diabo quiser picar, ou até picar com adultério, com o desejo do roubo, do furto, que seja do homicídio ou do suicídio ou coisa assim, basta olhar para Jesus. Não, peraí, Jesus levou esse desejo lá na cruz. Ele levou isso sobre mim, não faz mais parte da minha vida. Na mesma hora o efeito passa. Agora o segredo não era cair um pozinho de metal no que foi picado pela serpente. O segredo era apenas olhar. Agora, se a pessoa dissesse: eu não acredito nisso, o efeito da serpente, do veneno, ia matá-la. Que besteira, olhar para aquele lá vai me livrar. Por isso que muitos não recebem bênção. Querem ensinar a Deus a fazer a obra. Tudo é pelo crer. Aquele que acreditou que olhando para a serpente, o veneno ia sair do corpo dele, quando ele foi pecado, rapidinho ele já chegou lá e olhou para a serpente. Na mesma hora o veneno desapareceu. E quantos você acha que morreu dentro da tenda, esturricado lá, sofrendo, tendo contrição, babando, aquela coisa louca? E por que isso aconteceu? Porque o infeliz não acreditou. Tenho certeza que milhares deles morreram porque o infeliz cabeçudo, não saiu da tenda para olhar para a serpente. Onde já se viu? Imagina, olhar para a serpente, como assim? Tem que tomar uma injeção, eu tenho que tomar uma injeção. Claro que hoje tem, o soro contra o veneno, na época não. E foi um ato que Deus mandou Moisés fazer para representar Jesus na cruz. Simples assim. Quando vier a tentação de fazer uma besteira, de cometer algum erro, lembre-se, essa vontade está lá na cruz. Jesus já levou, está lá. É só olhar para a cruz. Não, Jesus, o Senhor já levou. Todo adultério o Senhor já levou, então por isso eu não adultero. Toda prostituição o Senhor já levou, por isso eu não prostituo. Todo desejo de pornografia o Senhor já levou, por isso eu não faço isso. Simples. É uma questão de querer. Você entendeu o recado, né? Falei o suficiente. Fecha os olhos. Pai, que a Tua graça e força esteja sobre nós. E que nós venhamos assumir essa posição da chamada justiça divina. Porque o Senhor fez justiça por nós. Somos Sua justiça. E jamais jamais esqueceremos essa verdade. E jamais nos deixaremos levar pelo
pelo pecado, para o pecado, como se não fosse possível dizer não, como se não fosse possível simplesmente parar de fazer aquilo que já descobrimos que é errado. Pai, nos perdoe de todos aqueles que fizemos por ignorância ou por achar que éramos fracos, e hoje entendemos que tudo está na nossa disposição de querer ou não obedecer ao Senhor, obedecer à sua justiça. Pai, que esses que estavam presos na mão de Satanás por prática de algum pecado sejam perdoados, e que eles aprendam de hoje em diante ser servo da justiça. Tudo que vier de ruim contra eles é olhar para a cruz, e ali o Senhor cumpra a palavra na vida deles, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Ele tem essa condição, e Ele pode fazer mais do que pensamos ou pedimos. Para você de casa, se eu já falar aqui, para já cortar aí a live, está aqui, está um envelope de dízimo, de oferta, que a gente sempre fala aqui. Precisamos da sua ajuda, da sua fidelidade, e se você é fiel, não está podendo vir na igreja, ou prefere até esse meio, você então pode fazer aqui, uma transferência. Atrás tem as contas da igreja, e embaixo o meu WhatsApp ou da minha auxiliar. Depois que você o fizer, finalizando, manda para nós o comprovante, para que Deus possa então abençoar você e toda a sua casa, tá certo? E outra coisa para você de casa, fique atento. Hoje, dia 5 de dezembro, semana que vem, a última Santa Ceia do ano, dia 12, venha sentar-se à mesa, participar, e Deus tenha abençoado. Também tenho feito reuniões segunda, quarta e sexta, e na sexta-feira temos uma reunião especial, às 8h30, é uma vigília que Deus deu a oportunidade de dividir em 4 partes, e essa próxima agora já é a terceira. Fizemos dia 26, dia 3, e agora então você é convidado a participar nessa para o dia 10, depois dia 17 aí acaba, e você precisa dessas 4 bênçãos que Deus dá a todos os seus filhos. Então esteja conosco sexta-feira às 20h30, aí vai das 20h30 até as 23h30, 3 horas, a mensagem, o louvor, a oração, vale a pena, fica aí no coração para que Deus possa abençoar você. Então você de casa, Deus te abençoe, voltamos em tempo oportuno em nome de Jesus.